Irmãos, graça e a paz seja com todos os santos e santificados que aqui se reúnem, amém? Sempre, sempre será uma imensa alegria para mim, sempre, vir a estar com os amados, sempre. E obrigado, viu, pastor Cleito, pastora Lu, pelo convite. Nós realmente sentimos em casa aqui com os irmãos, de tantas vezes que nós viemos, mas sempre o coração salta de alegria quando conseguimos encaixar uma data para vir estar com vocês, ok? Deus abençoe. MDA Power, ou seja, tem poder de Deus para você ainda mais nesta noite, amém? O poder emana de Deus para a sua vida nesta noite. Eu quero trazer uma mensagem, procurar ser breve nessa mensagem, mas antes estou acompanhado aqui da minha esposa, a pastora Ildes Batista. É uma bênção. A gente vinha lá, eu moro, acho que todos sabem, se não, os que não sabem, hoje eu sou cidadão aqui, paulista e paulistano, né? Moramos ali na Vila Formosa, coladinho ali do Anália Franco. Já, hoje são 22, daqui a 4 dias, nós vamos comemorar 3 anos de São Paulo, 26 de janeiro de 2016, nós desembarcamos em definitivo nessa cidade. E olha como tem uma história bonita. Nós chegamos e viemos praticamente direto aqui para Barueri, para a conferência. Interessante, Deus, eu fiquei tão feliz por isso, porque nós viemos de vez para São Paulo e ao mesmo tempo viemos para a conferência, foi muito legal. E a gente vinha conversando no carro lá da Zona Leste para cá, e eu falando para ela, para minha esposa, eu falei, puxa, você é incrível, eu preciso ser, tipo assim, em outras palavras, preciso ser um marido melhor para você. Eu sou muito fã, irmãos, de pessoas como a Ildes, que tem um caráter, uma graça, sabe? Tem uma paciência, como diz, uma paciência de Jó. São 25 anos de casado. Falei, poxa, obrigado por me aturar esses 25 anos, de verdade. Eu quero ser o marido melhor para você. Te amo, viu, meu amor? Vou fazer essa declaração pública aqui. Muito bem. Queridos, a mensagem é um tema um pouco inusitado, mas não se assuste não, né? É isso aí mesmo, vai que vai. Meu nome é Enéas. Meu nome é Enéas. Uau! E eu não quero falar daquele político, viu? Apesar de que alguns devem lembrar do Enéas, aquele saudoso político já falecido, mas era um homem extremamente inteligente. Toda vez que eu ouço as palavras dele do passado, eu vejo, poxa, esse homem tinha razão. Ele já falava da necessidade do Brasil ter dias melhores, lá atrás. Ele pertencia a um partido chamado Prona, e esse partido era tão pequeno que ele não tinha tempo de televisão, tinha alguns segundos, e ele só dava tempo de falar alguma coisa e dizer, meu nome é Enéas. Então, ficou conhecido como Enéas, o famoso Enéas. Mas é claro que eu não quero falar do Enéas político já falecido. Eu quero falar do Enéas da Bíblia. Um homem que vai nos inspirar nesta noite. Como nós sermos vitoriosos. Se eu fosse dar um subtema para essa mensagem, seria vencendo a paralisia espiritual para vivermos um avivamento poderoso. Se fosse dar um subtema para ela, seria esse. Mas por que eu falo isso? Porque nós vamos falar da história de Enéas, que era um homem perfeito, mas ficou paralítico. E eu não quero trabalhar a paralisia física, mas a paralisia espiritual. Alguns que foram acometidos de uma paralisia espiritual. Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia, mas pode acompanhar comigo no telão, Atos capítulo 9, versículo 32, corta para mim isso, 9, 32 a 35, diz assim, passando Pedro, eu gosto de olhar a Bíblia por esse aspecto, ou seja, passando um homem de Deus, passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Barueri. É assim que funciona a nossa fé.
passando por toda parte, passou também por Barueri, passando também, passou os santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Quantos anos paralítico? 8 anos paralítico. 8 anos paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te, arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. E aí vem algo muito espiritual, meus irmãos. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, vírgula, os quais se converteram ao Senhor. É interessante notar que a cura de Enéas, pelo que tudo indica, estava ligado diretamente com o avivamento. 2 cidades esperavam pela manifestação do poder de Deus na vida de Enéas: a cidade de Lida e a cidade de Sarona. Então, eu gostaria de analisar com você nessa noite, e eu estou sendo incomodado muito pelo Espírito Santo para orar agora, mesmo sentado. Feche os seus olhos se assim desejarem. Senhor, eu quero me colocar à disposição do Senhor nesta hora. Eu sei que Tu amas esta igreja, amas os Teus filhos. O Senhor sabe, talvez, de paralíticos espirituais. Em alguma área, Senhor, paramos, deixamos de prosseguir. E eu oro, Senhor, para que seja de fato, que o Teu poder possa vir tão fortemente, que qualquer área das nossas vidas que pararam, que foram paralisadas, que hoje, MDA Power, hoje o Teu poder possa entrar em ação e nos curar de tal sorte que nossa cura produzirá avivamento na cidade de Barueri e nas cidades vizinhas. É assim que nós cremos e oramos, em nome de Jesus. Os que creem, digam amém. Vamos viajar dentro dessa história. Vamos aprender, vamos extrair algumas lições dessa história. A primeira delas está relacionada ao nome Enéas. E por que meu nome é Enéas? O nome Enéas significa louvado. Ou seja, quando Enéas nasceu, escute isso, quando ele nasceu, eu creio que quando os pais de Enéas foram ao lugar de registro para registrá-lo, eu creio que o moço perguntou: como se chamará? Perguntou aos pais de Enéas: como se chamará esse menino? E os pais disseram: ele se chamará Enéas. Ou seja, ele será louvado. Em outras palavras, eles estão afirmando: nosso filho nasceu para ser bênção. Nosso filho nasceu para ser um sucesso. Então, quando eu afirmo, meu nome é Enéas, eu também posso dizer, meu nome é sucesso. Eu também nasci para ser bem-sucedido. Eu não fui gerado para o fracasso. Veja bem, existem lutas, dificuldades que nós enfrentamos, mas essa dificuldade serve para nos aprimorar, para nos ajustar, não para viver uma situação de fracasso constante. Então, perceba que Enéas, o nome significa louvado. Ou seja, Enéas nasceu para ser bênção, nasceu para ser um sucesso, nasceu para ser usado por Deus para promover avivamento. Porque é isso que nós lemos no texto. Quantos me compreendem, digam amém. Eu creio também que você nasceu com o propósito de produzir avivamento. Você nasceu para ser bem-sucedido. Você nasceu para ser um sucesso. Você tem fé para receber isso, meu irmão? Você sabe que, não vos escandalizeis, mas não perde isso de vista, gente. A nossa fé funciona assim. Passando um profeta pela terra, passando Pedro por toda a cidade, passou também Barueri. Então o Pedrão passou também por aqui, viu, irmãos? E o Pedrão liberou a cura. Interessante como é que são os processos de Deus. Deus usando a vida do homem. É assim que funciona a nossa fé. Então nesta noite eu quero ser Pedro na sua vida. Amém?
Pedro, homem, eu homem. Pedro passando por uma cidade, eu posso afirmar, estou passando também por uma cidade. E Pedro foi usado por Deus para liberar um milagre sobre a vida de Enéas. Eu quero ser usado por Deus para liberar um milagre na sua vida. Eu não sei qual seria a área, talvez seja importante nós sondarmos o nosso coração. É importante essa inferência, essa avaliação sobre a nossa fé. Amém, meu irmão? Quais áreas que nós paramos? Quais áreas que nós estamos bem? Sabe por quê? Porque eu aprendo, segunda coisa eu aprendo com essa história. A primeira é que Enéas nasceu para ser um sucesso. Mas a segunda é que tudo indica que Enéas não nasceu paralítico. Enéas não tinha paralisia infantil. Ele não contraiu uma paralisia quando criança. Em outras palavras, Enéas nasceu perfeito. Em outras palavras, Enéas tinha mobilidade espiritual. Era um cara que tinha as pernas, espiritualmente falando, boas. Sabe aquele cara descolado, agitado, aquele líder, aquele discipulador, aquele anfitrião. Estamos vivendo aqui na Paz Church Barueri, com a Paz Church São Paulo, a cultura do novo, está sendo gostoso. Todavia, nós precisamos, sobretudo, defender uma fé sadia, de cristãos que têm mobilidades, seja para ser um anfitrião, seja para ser alguém do Ministério Atmosfera. Em alguma área nós precisamos ser móveis. Quantos me compreendem, meus irmãos? Agora, perceba que Enéas não nasceu paralítico. Tudo indica, e se tiver algum teólogo de plantão que puder me explicar melhor, eu não tenho problema de ser ensinado, mas tudo indica que Enéas tinha mais ou menos 30 anos, quando contraiu esse vírus de paralisia. Ou seja, até os 30 anos, Enéas era um cara móvel, um cara sarado, um cara curado. Mas de repente ele contraiu essa paralisia e que deixou ele 8 anos, segundo o que nós acabamos de ler, acamado. Agora, queridos, ouça bem. Quando eu vejo a história de Enéas, que nasceu para ser bênção, mas vivendo um tempo de dificuldade, eu me encho de esperança sobre a minha própria fé. Porque hoje mesmo, eu falando com a minha esposa a caminho de cá, eu falei, amor, hoje eu falei com Deus. Eu falando para ela no carro, dirigindo o carro, falando para ela. Quando eu vou tirar meu tempo com o meu Senhor, eu falo sobre tantas coisas com Ele. Eu falo sobre você, eu falo sobre os nossos filhos, eu falo sobre a obra, eu falo sobre o que nós fazemos em São Paulo, eu converso com Deus sobre o projeto Atos em Ação, eu converso com Deus sobre os nossos discípulos de fora, discípulos de dentro. Sabe, faz parte da minha oração. Mas especialmente hoje, eu falei com Deus sobre mim. Hoje, exatamente hoje. Falei, Deus, hoje eu quero falar um pouco sobre a minha fé. Eu reconheço diante do Senhor que eu preciso ser mais cheio do Teu Espírito. Porque eu estou andando meio que seco. As minhas atitudes precisam ser com mais amor. Sobretudo com a minha esposa, sobretudo com os meus filhos. Senhor, comecei a falar com o Senhor, eu parei. Sabe, Senhor, é como se eu não falei isso para ele, mas é como se eu dissesse, Senhor, eu preciso de um milagre. E quando você analisa a sua própria vida, é importante essas avaliações. Quais áreas da minha vida que pararam? Aonde foi que eu contraí um vírus de paralisia? Por exemplo, Enéas, 30 anos sadio. E normalmente é assim, nós começamos escute bem, nós começamos a nossa caminhada de fé com toda força, com saúde espiritual, paixão por Jesus, paixão por almas, entendendo princípios espirituais de honra. Mas parece que com o passar do tempo a gente vai sendo acometido de uma paralisia. Alguma área da nossa vida vai parando. Interessante, antes nós éramos mais dedicados à santidade. Antes nós líamos mais as Escrituras, nós tirávamos mais tempo com Ele. Mas com o passar do tempo, essa área espiritual, ela foi se transformando em religiosidade. Ou seja, e olha, queridos, não vos escandalizei, peço com rogos. Mas é fácil às vezes de analisar.
Eu sempre digo que aquilo que você tira mais tempo é aquilo que passa a ser o centro da sua atenção. E queira ou não, nós vivemos num mundo hoje onde as redes sociais se tornaram um Deus para a vida das pessoas. É interessante. E ainda que eu diga que não, mas às vezes é só contabilizar do dia quanto tempo eu tiro com as redes sociais e quanto tempo eu tiro com Deus, quanto tempo eu tiro com a palavra, quanto tempo eu tiro lendo um excelente livro. Até nisso eu falei com Deus, Cleito. De Senhor, ano passado eu disse, eu vou ler pelo menos 2 livros por mês. Eu vou alimentar o meu espírito. Eu vou fortalecer a minha fé. Eu não aceito ser um paralítico. E eu determinei pelo poder do Espírito Santo, eu falei, esse ano vai ser diferente. E eu já pude quebrar um tabu de ler o primeiro livro, e já comecei o segundo, e o mês ainda não terminou. Eu quero viver isso da minha fé. Eu não quero ser um paralítico. Quantos me compreendem, meus irmãos? Então, você que me ouve nessa noite, ouça bem. Analise você mesmo. Como disse Paulo aos Coríntios, sonda, sabe, avalie a si mesmo. Cada um avalie qual a área da minha vida que parou. Em que áreas que eu preciso de um milagre, de uma cura, do poder de Deus. Na área espiritual, na área moral, na área ministerial. Tinham pessoas que eram apaixonadas, e veja bem, meu irmão, eu não estou falando de isso, Deus, graças a Deus, estamos vivendo esse desafio do novo, né? Graças a Deus estamos vivendo isso, e eu falava ainda há pouco para o pastor Júnior, eu fico tão feliz, porque veio do Senhor, veio pelos nossos líderes, e desceu até nós, sabe, o suave na nave, o de leve na neve, tranquilo como grilo, manso como ganso convertido. O ganso tem que ser convertido, viu, irmão? Que ele fica igual um siri na lata, bravo. De boa na lagoa. E pacato como um gato. Uau, brincadeira, viu, querido? Mas apesar de que, né, amor, para você eu sou um gatão. Aleluia. Os irmãos me compreendem? Vivemos esse tempo da suavidade, da graça. Todavia, nós sabemos que nós não podemos confundir suavidade com paralisia. Pessoas que outrora eram dedicados, apaixonados, mas pararam. Então, queridos, ouça bem. A primeira coisa que eu aprendo com Enéas, ele nasceu para ser bênção. E Enéas, assim como você também nasceu para ser bênção. Pode ter certeza, pode rejeitar o fracasso, seja onde vier. Você nasceu para ser uma pessoa abençoada. Quando você diz, meu nome é Enéas, você está dizendo, eu sou abençoado. Amém? Diga assim, meu nome é Enéas. Ou seja, você nasceu para ser louvado. Nasceu para ser bênção. A segunda coisa que eu aprendo é isso. Enéas não nasceu paralítico. Ele foi acometido com o passar do tempo. Agora, eu costumo dizer o seguinte, na terceira lição que eu aprendo sobre essa história. Existe a ação de Deus e existe a ação do homem. Aqui você vê claramente, quando Pedro vai para Lida, porque Deus direcionou ele. Passa por Lida, é assim que funciona o processo de Deus. Passa, Pedro, sim senhor, vá até Barueri, sim senhor. Vá lá porque ali em Barueri mora um filho meu que já tem 8 anos que ele está acamado. E olha, Pedro, é como se Deus revelasse os segredos dele para ele. Pedro, olha só, tem 2 cidades que eu preciso alcançar. Tem Lida e Sarona que precisam ser alcançadas. E está travado o milagre, está travado a obra, porque Enéas está paralítico. Então faça o seguinte, vá lá, passe por lá. Vá até ele. E quando você chegar lá, Pedro, presta atenção. Seja usado e ousado. Sabe, eu gosto dessa figura da ousadia. Eu costumo dizer que Pedro, irmãos, ele dá um tiro só. Ele não erra o tiro. Você sabe que eu sou meio Bolsonaro às vezes, né? É no tiro. Quando eu vejo, sinceramente, quando eu vejo os filmes da antiguidade, eu vejo que na verdade, o Bala de Ouro, o Billy the Kid, seja qual for o nome, os mais antigos devem lembrar. Os que viam filme de faroeste, né? Ele tirava aqui, né? E olhava fixamente para o seu inimigo.
E quando ele olhava, ele era só um tiro. É como se Deus falasse para Pedro, Pedro, com Enéas, tu não pode orar a segunda vez, tem que ser uma oração só. Nós temos pressa. E eu fico assim, eu não sei se o Du conseguiu, eu pedi para ele, eu vou dar uma de aqui, viu, irmãos? Não sei se ele conseguiu. Conseguiu? Não conseguiu? Conseguiu, olha só, eu vou olhar aqui, segura um pouquinho, segura lá. Eu vou olhar para a paralisia está me olhando. É um olhando para o outro. O poder está comigo, a bala, o tiro, o revólver está na minha mão. A paralisia está há 8 anos segurando o Enéas. Quantos me compreendem? Solta para mim aí, agora eu sou o Pedro. Solta aí. Não saiu, saiu. Agora. Paralisia, ou é eu ou é você. Um de nós dois vai ter que sacar fora. Querido, preste atenção. Corta para mim aqui o texto, por favor. Coloca para mim a sequência aqui de novo, Du, para mim, por favor. Dá um cliquezinho aqui para mim. Aqui, ó. Passando Pedro por todo, desceu também os que habitavam em Lida, encontrou-lhe certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos de cama, pois era paralítico. Disse Pedro, para mim aqui é forte: Enéas! A paz é muito forte. Eu fico imaginando o Enéas. Oi, Pedro. Oi. Enéas. Tô. Jesus Cristo te cura, Enéas. Tô. Uau. 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 Queridos, deixa ele ser ministro de Deus e profeta de Deus nesta noite. Eu quero ser Pedro aqui. Tem poder de Deus para ser liberado. Escute bem, irmãos. Nós não estamos falando de uma obra assim cansativa, opressora, não. Nós estamos falando de uma obra apaixonante. Existem cidades, existem bairros, existem ruas, existem casas. Nós não podemos deixar de sonhar com isso, porque nós vamos tirar algo de mais precioso da igreja, que é a paixão por vidas. Veja bem, não é errado sim a opressão, os números, isso também o Espírito Santo já falou que não é bem-vindo. Mas a paixão por almas não. Então eu quero liberar daqui, irmãos, o milagre. Eu não sei qual é a área, mas vou disparar o tiro daqui. Eu não sei que área você parou, eu não sei o que aconteceu. Pastor, é na minha vida espiritual, o negócio travou, que pastor, é na minha vida ministerial, seja o que for. Levante a sua mão direita, meu irmão. No nome de Jesus Cristo, tal como Enéas, Jesus Cristo te cura, em nome de Jesus, receba! Uau! Irmão, não vos escandalizei, mas vou dinamizar aqui, porque o negócio tem que ser forte. Porque tem uns que falam assim, amém, pastor, amém. Não, irmão, você sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu jogasse daqui agora 100 milhões de euros, agora daqui, na sua conta, eu te garanto que você ia pular 2 metros e ia pegar. Não seja hipócrita, como diz o Chaves, porque a gente pula mesmo, é bênção de Deus. Deixa eu te falar, vou te dar mais do que 100 milhões de euros. Os céus vão se abrir sobre a sua vida agora. O MDA é power. Então, quando eu liberar daqui, receba, eu vou te dar oportunidade de pular 50 metros dessa cadeira e toma posse do seu milagre e dá um brado de vitória. Pastor Giovanni, eu gostaria tanto de pular, eu sou um pouco tímido, sabe como era, pastor? Não, meu irmão, você é cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo. Então, prepare-se, seja qual for a área da sua vida que parou. Hoje chegou o dia da derrota dessa paralisia. Seja qual for a área, é power, é poder de Deus. Seja o que for, prepare-se. Quando eu falar receba, pule, receba e dê glória a Deus. Seja qual for a área da sua vida, agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu ordeno paralisia de qualquer sorte que vier, em nome de Jesus, receba! Uau! Uau! Querido, não vos escandalizeis, peço com rogos, mas é assim que funciona a nossa fé. É dessa maneira. Mas vamos lá. Enéas, Jesus Cristo te cura. Queridos, essa é a ação de Deus. Nunca esqueça disso. Essa é a ação de Deus, é um milagre, é o sobrenatural. Mas veja a história.
não ficou só com a ação de Deus, teve que ter a ação de Enéas. Qual foi o próximo conselho? Corta para mim aqui, rapidinho. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. A segunda palavra, o que é? Levante. Levante. Isso é ação do homem. O milagre veio, mas eu preciso fazer a minha parte. Levantar fala de atitude. Levantar fala interessante. Eu fui fazer um cálculo. 8.000 anos dá quase 3.000 dias de confinamento. 3.000 dias que Enéas não caminhava, não sabia o que era dar uma boa caminhada. Ou seja, em outras palavras, parece que Enéas já nem sabia andar direito. Mas a partir de agora ele tinha que tomar uma atitude na vida dele. Você sabe, queridos, eu falo com muito carinho. Tem momentos da nossa vida que nós precisamos nos levantar. Sabe, ter atitude. Ter atitude. Eu falo isso, não sou um pregador itinerante, não estou de passagem por aqui nesse sentido. Mas nesses 25 anos de fé, estou indo para 26 anos agora, fazendo a mesma coisa, lidando com pessoas. Em muitos momentos da minha vida eu senti Deus falando para mim, como falou para Josué. Josué, coragem, levante-se. Josué, ser forte e corajoso. Josué, para de lamentações. Sabe, queridos, porque nós podemos estar justificando a nossa paralisia. Nós podemos estar levantando uma certa justificativa por os nossos aparentes fracassos. Não, levante-se. Tem um novo caminhar. E eu gosto dessa figura do levantar-se. Eu gosto porque isso fala exatamente disso, de comportamento, de atitude, sobretudo em todas as áreas da nossa vida, e a área ministerial não fica de fora. Nós precisamos realmente ter paixão, ter alegria, ter sonho, nos levantar em Deus. Quantos concordam, digam amém. Eu já falei isso aqui em outro momento, vou repetir. Perguntaram ao Miles Moore, um dos mais exímios pregadores que eu já ouvi pregar. Perguntaram para ele: Miles, qual é a definição de um homem de sucesso? O Miles respondeu: a definição de um homem de sucesso é 20% talento, mas 80% atitude. Atitude, levantar-se. Porque não adianta a gente ficar chorando o leite derramado. Entende? Então, eu não posso justificar a partir de agora, segundo Enéas, a sua paralisia. Sabe, tinha uma área da minha vida, pastor, era vida espiritual, tinha parado mesmo. Eu estava um paralítico, eu estava indo só os empurrões. Sabe, aquela pessoa que precisa de alguém para conduzir ele, porque é cadeirante. Ele só vai se alguém levar. Às vezes, espiritualmente, é assim que nós somos. Precisamos nos levantar, precisamos ter. E dentro dessa percepção, queridos, nós precisamos, eu falo nós como igreja, entender esse processo que nós estamos vivendo hoje. Processo do discipulado com muito mais funcionabilidade, com muito mais cuidado. Lideranças, isso o Cleito, eu creio que Deus tem usado a vida dele aqui como anjo, para estar explicando, para estar pregando. Mas a gente não pode esquecer que nós não podemos parar. Nós precisamos, claro, dentro dessa suavidade, mas precisamos continuar avançando. Repito, 2 cidades esperavam pela cura de Enéas. 2 cidades estavam esperando por esse milagre. Deus muitas vezes está esperando que você tome posse do seu milagre, para Ele começar a agir no sobrenatural. Quantos me compreendem, digam amém. Então, a primeira coisa, após o milagre, primeira é a ação de Deus. O profeta libera, o Pedro passa e diz: Enéas, Jesus Cristo te cura, chega de paralisia. Agora, Enéas, levante-se. É hora de se levantar. É hora de um novo caminhar. É hora de você ir adiante. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto que eu aprendo aqui. Pode passar para mim o versículo. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te. Aí ele fala a terceira coisa: arruma o teu leito. Interessante. O que foi o leito para Enéas, meus irmãos? O leito, a cama, foi a companhia de Enéas por 3.000 dias, quase. Ou seja, era algo que fez parte da vida dele, me perdoe a franqueza, mas negativamente. É ruim você estar acamado, é ruim você estar no leito. Mas era necessário, num certo sentido, por conta da paralisia. Mas o Senhor poderia dizer: deixa o leito para lá. Enéas, levanta-te, deixa isso para lá, vem para cá. Ele disse: não, eu não quero que você saia para o novo caminhar, para dar novos passos, sem que você arrume as coisas.
Sabe, meu irmão, é muito importante. Não se constrói avivamento sem arrumar as coisas. Sabe, não adianta a gente tentar empurrar pela barriga a nossa fé ou o nosso trabalho ministerial. É preciso arrumar, é preciso rever paixão. Você está sem paixão, é preciso rever procedimentos, é preciso rever. Sabe, quando você precisa arrumar, é necessário esse ajuste. Eu estava pregando essa mensagem em outro lugar, e no término da mensagem uma senhora me procurou e falou: pastor, eu achei tão lindo o depoimento daquela senhora, que ela disse assim: pastor, olha só, essa palavra veio de Deus para a minha vida, porque eu tenho uma pendência, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero olhar para as cidades que precisam ser alcançadas, mas eu tenho pendências no meu casamento. E eu achei lindo daquela senhora, porque veja bem, meu querido ouvinte, nesta noite, eu acho isso fantástico, porque muitos podem simplesmente abrir mão, né? Dizer: não, eu não, Deus usa outro. Aquela senhora disse: não, Deus, eu quero ser usado. Hoje eu fui curada da paralisia, agora eu vou resolver isso. Era uma situação de perdão, parece, com o esposo. Eu vou pedir perdão, porque, irmãos, trava a obra quando nós não resolvemos as pendências. É necessário arrumar. Veja bem, Deus disse assim: passa por Lida, libera o milagre sobre Enéas, ordena para ele se levantar, mas Pedro não esquece, diga que ele precisa arrumar o leito, ele precisa arrumar o que precisa para ele poder seguir a vida dele. Queridos, nesta noite, eu quero dizer para você, existem cidades esperando pela nossa cura. Amém? Eu não sei, e é tão lindo quando há essa humildade. Não é a derrota, veja bem, não é que eu vá dizer: não, eu sou fracassado mesmo, eu não consigo resolver mesmo, então eu entrego a obra. Esses sentimentos que não vêm de Deus, eu falo com todo carinho. É necessário, todavia, nós arrumarmos o que está desarrumado, seja qual for a área, no nosso caráter, na nossa vida ministerial, na nossa vida espiritual. É necessário. Eu mesmo falei isso para Deus hoje: Deus, eu preciso. Eu fiquei um bom tempo falando: Senhor, encha-me com teu Espírito, encha-me ao ponto, eu falei isso para Deus esta manhã, ao ponto do meu falar, eu estou tão cheio que o meu falar vai ser espiritual, o meu sentir, as minhas ações, elas vão demonstrar isso. Eu não quero viver uma vida seca, eu quero viver uma vida cheia. Enche-me, Senhor, enche-me. Eu pude ser sincero com Deus. Eu quero arrumar isso da minha vida. Eu quero ser um cristão mais sólido na minha fé. Eu não tenho dificuldade de falar isso publicamente, porque muitas vezes a gente fica ali empurrando, e ora um dia sim e 8 não. Existe algo errado, com todo carinho eu falo isso, na nossa fé. Precisamos ser honestos. Senhor, eu quero arrumar isso, eu quero a sua ajuda. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, ouça-me com atenção. A sinceridade do teu coração produzirá um avivamento, a começar na sua vida. A sinceridade, quando você abre o jogo com Deus, Ele sabe. Mas é importante essa abertura, essa transparência, porque eu quero te glorificar na terra. Eu acho que você conhece um pouco a nossa história da nossa igreja, da Past Church. O Lucas foi o fundador, em 1976. Lucas foi para Santarém, em 1976. A igreja começou com um projeto, Projeto Amazônia. Por isso que o nome da nossa igreja é Paz, Projeto Amazônia. Começa ali, e no ano de 1994 aconteceu o que ninguém esperava. Ninguém. Eu converti em 93. Ou seja, eu ainda vi o Lucas pregando, eu ainda vi o Lucas ali pela igreja. Um ano depois acontece o que ninguém esperava. Para ser mais preciso, salvo engano, 4 de agosto de 1994. Lucas saiu para supervisionar a obra no Ribeirinho. Ele tinha um ultraleve, o avião levantou, um vento de cauda quebra a asa e o Lucas cai no rio Amazonas e falece.
o fundador da nossa igreja, o irmão do pastor Eibe. Agora deixa eu lhe falar o seguinte. O Lucas, antes de ir para a supervisão, ele morava em Santarém, numa área muito próximo do rio. Então, ele tirou um bom tempo com Deus naquela manhã, um bom tempo naquela manhã do dia 4. Aí, o Lucas se despediu da Cristina, da pastora Cristina, e foi então para pegar ultraleve e ir para a supervisão. Quando o Lucas faleceu, naquele dia, eu não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, entraram no quarto dele, onde ele estava orando, antes de pegar o aviãozinho para a supervisão. Entraram no quarto dele e encontraram a Bíblia aberta com rabiscado de caneta, em João capítulo 17, versículo 4. Não sei se tem como colocar aí esse versículo. Ele rabiscou, ou seja, tudo indica que o Lucas orou muito naquela manhã. Eu não sei precisar a informação, porque a informação que eu tenho é essa, é que encontraram, mas tudo indica que ele orou muito naquela manhã, e deve ter circulado esse texto. Tem como mostrar aqui para mim? Esse texto aqui, ó, estava circulado na Bíblia do Lucas, o nosso fundador. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Sabe, meu irmão, isso aqui é muito forte. Porque eu creio de coração que nós temos uma missão para cumprir aqui. De coração. Eu não sei quanto tempo você tem de fé. E veja bem, eu não estou dizendo que é para você ser líder, para você ser pastor. Eu digo que nós temos uma missão. E é tão bom encerrar os nossos dias na terra fazendo esta oração que Jesus fez e que inspirou Lucas. Eu não sei o que eles conversaram naquela manhã, mas pelo texto dá para entender que ele fez esse pronunciamento bíblico. É como se ele dissesse: Senhor, eu não sei o que vai acontecer hoje, mas eu posso afirmar que eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Tem uma obra para nós fazermos, meus irmãos, eu falo com muito carinho. Daí vem a necessidade de cura, da sinceridade do nosso coração, de realmente entender: meu nome é Enéas, eu nasci para cumprir uma missão. Deus não esqueceu de Enéas, Deus não esqueceu da dor de Enéas, Deus não esqueceu do confinamento dele, assim como Deus não esquece da gente. Ele sabe se há áreas da nossa vida que parou. Uma coisa que Deus sabe é que tem cidades para serem alcançadas, como era Lida e Sarona. Deus sabe que a nossa cura, a nossa sinceridade vai produzir avivamento. Quantos me compreendem, digam amém. Então, queridos, isso eu aprendo. E para mim encerrar, pode passar para mim a sequência do texto lá. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te, arruma o teu leito. E aí vem algo que me chama a atenção. E ele imediatamente, esse termo imediatamente, ele salta no meu coração. Sabe o que isso vem dizer? Que Deus tem pressa. Que Deus tem pressa, com todo o carinho, com todo o amor. Nós não podemos mais protelar. Se há áreas da nossa vida que precisa de cura, que precisa de um milagre, aproveite momentos históricos, proféticos como esse, quanto dizem amém. Porque assim funciona a nossa fé. Seja com o anjo da igreja, seja com o pastor que passa por aqui. Deus quer usá-lo como usou a vida de Pedro, para liberar cura sobre a vida de Enéas. Eu também quero nesta noite ser esse canal de Deus na sua vida. Eu creio que você saiu da sua casa para ouvir uma palavra, pois Deus está falando com você. Ele não esqueceu de você, Ele sabe como você está, e Ele quer realmente trabalhar na sua vida. E para encerrar, ele diz assim: viram-no todos os habitantes, pode vir chegando, Fanuel, todos os habitantes de Lida e Sarona. E aqui vem algo que me enche os olhos. Esse dia eu encontrei uma jovem lá na igreja, na Paz, São Paulo. Eu conversando com ela, e eu pude olhar nos olhos daquela jovem senhora e dizer para ela, dizer assim: irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. 2 coisas nos atraíram para São Paulo. 2 coisas. E ela disse: o que, pastor? 2 coisas. Primeiro, Deus. Segundo, pessoas. Nós viemos para cá por causa de pessoas. Foi primeiro pelo nosso Deus e segundo, pessoas. Não é fácil tomar a decisão que nós tomamos. Eu não estou querendo jogar confete na minha espiritualidade.
Assim como não foi fácil para Abraão deixar a terra dele, deixar a parentela dele. E nós deixamos nossa terra, deixamos nossa parentela e viemos para São Paulo. Agora, o que foi que atraiu você? Deus e pessoas. Interessante, a conversão de pessoas era o alvo de Deus com a cura de Enéas. A conversão, viram todos os habitantes de Lida e Saron, os quais se converteram ao Senhor. Sabe, meu irmão, eu não sei qual é a área da sua vida, pastor, graças a Deus eu estou curado espiritualmente, eu estou com as pernas espirituais boas, graças a Deus. Então, meu irmão, a sua oração deve ser de muita gratidão a Deus. E agora, se há no teu coração, você reconhece, pastor, tem áreas da minha vida que pararam, espiritualmente, ministerialmente, eu não quero ter 2019 como foi 2018, eu quero ter uma expectativa melhor para esse ano, eu quero fazer das palavras de Jesus e das palavras em oração proferidas pelo Lucas, nosso fundador, eu quero chegar no ponto de dizer, Senhor, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Fique em pé, meu irmão. Eu quero dizer mais, preste atenção, eu quero dizer mais, dentro dessa cultura do novo, que nós estamos vivendo. Ano de 2018 foi um ano diferente. 2018 foi um ano atípico, digamos assim. A gente ainda está tentando entender qual é a voz de comando do Espírito Santo via nossa liderança. Mas uma coisa nós já sabemos: nós queremos que cidades inteiras sejam alcançadas, como Saron, como Lida. Se depender da minha cura, se depender do milagre sobre a minha vida, eu quero me apresentar no altar de Deus nesta noite. Se tiver alguém nesta noite que reconhece, você fala assim: não, eu reconheço, eu preciso do poder de Deus, MDA Power, eu preciso da ação do Espírito Santo nessa área da minha vida. Eu sei que o meu tempo ainda tem alguns minutinhos aqui, mas eu estou sendo encorajado pelo Espírito Santo para convidar você. Eu não diria nem para vir aqui na frente, mas os que puderem. Mas quando você diz levantes, Ele está dizendo, os passos que você dá serão passos de um milagre, passos de cura. Eu quero te convidar, vem aqui à frente. Só os que necessitam, eu já estou aqui na frente. Dê uns passos nessa direção. Temos alguns minutinhos. E você vem para o altar de Deus. E o Espírito Santo está me incomodando para dizer a você, para que haja uma sinceridade extrema do teu coração, onde você vai dizer: Senhor,